Eu tenho meu setup aí, eu não abro pra ninguém. É um setup que eu chamo de setup infalível. Caçador de fundo, André Moraes adora esse meu setup. Marca XP. 40% dos clientes têm mais dias positivos do que negativos no mundo do day trade. A maioria deles perde dinheiro. Tá sales de equity, né? Então, equity assim, sales trader. Eu já fui isso também, mas até hoje eu não sei exatamente o que eu fazia, tá? E aí foi engraçado, que uma turma mandava e-mail pra cliente, aí os caras ligavam lá, por favor, preciso falar com o Salles. O Salles. É porque o e-mail era sales. Ninguém sabe não gostar, mas, cara, esse cara, o trabalho que ele fez, a construção dele, onde ele tá, a quantidade de empresas que ele tem, ganhando dinheiro, é impressionante, cara. Impressionante o que ele construiu ao longo dos últimos 5, 6 anos. E, de novo, as pessoas podem gostar ou não gostar das postagens dele. Que, aliás, você nem sabe se são postagens dele ou se é de inteligência artificial hoje. Ainda tem isso. Né? Não dá pra julgar, entendeu? As pessoas falam, mas porra, tal pessoa fica vendendo essa... Tipo a Virgínia lá na CPI em Brasília. Um monte de gente metendo pau nela. Cara, é muito dinheiro. Fala galera, estamos aqui com mais uma edição do NomusCast. Hoje trouxemos um cara que é uma lenda do mercado, Carmine. É o Roberto Indec. Esse cara aqui participou de várias transformações no mundo de trading, né, de renda variável do nosso mercado. A gente deve muito a esse cara, tanto a Nomus, a XP. Eu diria que é um dos pilares, né, do mercado brasileiro. Quando eu cheguei já estava, né? Então, não chamando o nosso convidado aqui de velho, até porque eu já tô quarentão, mas o cara a gente tem que respeitar. Participou aí da fundação de muita coisa importante, mas em primeiro lugar, seja bem-vindo, obrigado por aceitar aí o convite, Beto. E eu queria que você compartilhasse com a gente, cara, da onde veio essa ideia de entrar no mercado financeiro? Qual é a lembrança mais antiga que você tem? Né? O que te levou a ter vontade de trabalhar no mercado? Fala, turma. Carmine, Dani, obrigado pelo convite. Pessoal da Nomus, grandes parceiros. Cara, eu vou começar de trás para frente respondendo aqui, né? Essa semana, início de maio, primeira quinzena de maio, né? Eu completei 14 anos de Grupo XP. É bastante tempo. É muito tempo. E tô falando isso porque ontem a gente recebeu uma turma aqui de fora, a turma do Espírito Santo e tal, alguns parceiros. E eles estavam falando, acompanhava seu canal do YouTube, não sei o que, tal. Cara, meu canal do YouTube, eu deixei de ter ele, eu parei com ele de fazer gravações em 2019, no início de 2020, porque eu lembro que foi antes da pandemia, eu tinha 50 mil seguidores no canal do YouTube. E não segui. Que pra época era um número... Porra! Hoje você fala 50 mil seguidores, mas, cara, na época não tinha ninguém. Não, na época não tinha ninguém. Especialmente um canal de mercado financeiro. E eu simplesmente, a maioria das vezes, eu abri uma câmera lá e começava a falar. Então, assim, pra mim aquilo era muito representativo, né? Então, e esse tempo pra mim é muito representativo pelo que a gente já construiu ao longo do tempo. E aí, como é que eu cheguei nesse lugar, né? Cara, faculdade... Fiz relações internacionais, mas não tem nada a ver com o que eu faço hoje, praticamente. Em termos de relacionamentos, tudo bem. Olhar para o mercado internacional também, ter um pouco de análise também, beleza. Bom, mas você vive viajando, né? Agora. Aí serviu para alguma coisa. Isso eu sempre gostei. Isso não dá para negar. Isso não dá para negar, não, que eu sempre gostei. Mas aí da faculdade comecei a fazer estágio. Aí estágio fiz na antiga BMF. Na época da desmutualização da Bolsa, muita gente não sabe nem o que é desmutualização da Bolsa, foi pré-IPO, Dani. Trabalhei lá no pré-IPO da Bolsa, trabalhei na área de relações internacionais, eu era estagiário lá, eu recebia... Nessa época existiam várias bolsas, ainda não estava centralizado. Era Bovespa e BMF, né? Sim. Não era separado, era separado na verdade, né? E aí a gente recebia uns gringos lá, para ficar falando um pouco da BMF, etc. Então, mas ainda tinha a Bolsa do Rio? Assim, não tinha nada. Ainda não. Era Bovespa e BMF só. E ali começou um pouco essa minha jornada, depois fui para uma corretora, passei 1 ano e meio, depois fui estudar um tempo fora. E aí que, porra, esse tempo fora pra mim, 2009, eu acho que foi 2009, que aí pra mim foi muito valioso. Porque, pô, onde eu estudava, era 2 horas da casa da minha mãe. Minha mãe mora nos Estados Unidos há 25 anos já, 26 anos. Então, assim, era 2 horas de trem, né? E aí que eu fazia, era 4 horas por dia de trem, cara, eu ia lendo livro.
Até a faculdade, né? 2 horas horas de trem pra ir, 2 pra voltar? Caraca. Mas era sossegado. Eu estava ali em Nova York, ela morava em New Jersey. Lá fora, É né? diferente, não né? não É um Japeri lotado, né, mano? Pegava o metrô da Pavuna, né? Central do Brasil. Mas posso falar que essa é uma diferença, cara. Porque, pô, você ficar 2 horas, ou 4 horas, na verdade, sentado com qualidade, ar-condicionado, um trem que vai e volta bem, e você fez bom uso do seu tempo, né? Você poderia ter feito nada e você tava ali estudando, lendo. Aqui em São Paulo, né? quantas pessoas ficam 2 horas no trem na ida e 2 horas na volta do trabalho? Gente pra cacete, cara, mas tá lotado, você sente umas latas de sardinha lá, não sei o quê, então não tem essa possibilidade. Eu diria que a maioria das pessoas passa por isso diariamente, né? Nos grandes centros urbanos aqui no Brasil, nas grandes cidades, a galera acho que é isso, é de 1h30 pra cima. Então eu tive essa sorte, cara, eu tive muita sorte nesse sentido, e aí aproveitei bastante, li pelo menos entre uns 40 e 50 livros de mercado financeiro, comecei com um blog também, eu tinha um blog lá, e na minha época, cara, que eu escrevi esse blog, tinha mais uns 2 ou 3 blogueirinhos de mercado financeiro. Antes de voltar pro Brasil, isso. Lá mesmo. E esses livros provavelmente eram livros americanos. Tudo em inglês. Porque acho que nem tinha no Brasil tanta produção literária específica do tema, né? Não tinha nada. Então, assim, eu aproveitei muito esse tempo pra mim, fiquei um ano e pouquinho fora. Aproveitei a vida pra mim, assim, pra estudar, tirei pra esse momento. Naquele momento eu consegui, né? Tinha lá o suporte da minha mãe em casa. Ela tinha que trabalhar o dia inteiro, mas até aí... Isso, o ano a gente tá falando era 2009. 2009 então foi 2010. Pós-subprime isso. Foi logo depois pós-subprime. Pós-crise ali de 2009. Legal. Pegou o mercado desabando, tudo. Cara, e é engraçado, porque quando eu ia pra faculdade, eu ia de manhã e voltava à noite, né? Minha aula era à noite, mas eu pegava o trem da manhã, ia pra lá e tal. E aí eu ficava fazendo trade. Eu ficava fazendo day trade lá com OGX, LLX, MMX, que eram ações muito voláteis. Naquela época não tinha mini contrato ainda, né? As pessoas acham que tinha, mas não. Mas aí de lá você tradeava Brasil, né? Tradeava Brasil no home broker. Home broker. Home broker, ficava fazendo day trade desses 3 papéis, principalmente por conta de volatilidade. E fui montando uma carteirinha também, alguns papéis que eu gostava muito de estudar fundamento. E para operar ações com fundamentos melhores ou piores, eram melhores. Tipo assim, naquela época eu tradeava muito EZTEC na compra. E tradeava muito Eletropaulo na venda. Eletrobras na venda. Por quê? Porque a Eletrobras tinha resultado muito inconsistente. Então, o resultado, de uma maneira geral, era uma porcaria. Então, você tinha muita volatilidade no papel também, né? Mas as ações do Ike Batista naquela época, disparado, cara, vol e volume, era um fenômeno. Era bom de operar. Bom. Chamava, né, pro trade, né? E era o quê? Gráfico? Cara, operava gráfico. Sim, né? Eu tenho meu setup aí, eu não abro pra ninguém. É um setup que eu chamo de setup infalível. Caçador de fundo, André Moraes adora esse meu setup. Olha aí, vamos tentar aqui. Um dia eu vou transformar num robozinho isso aí. Olha. Dá poucas operações. A gente já estudou umas 2, 3 vezes aí, backtest e tal, mas uma hora a gente vai pra frente. Cara, faz bem, assim. Eu fiz o meu, assim, já fiz alguns, né? Algumas das estratégias minhas eu fiz. É legal, é satisfatório. É satisfatório. Não, mas assim, algumas são que você acha que assim, cara, isso aqui não tem como dar errado. Dá errado. Dá. Né? E aqui você, de repente, não dá tanta atenção. Vou fazer essa aqui também. Cara, você fala, que bacana isso aqui. Tem um caminho, sabe? É legal. Eu acho que sempre vale ali um backtest, mas a prova real, né? No mercado ali, você realmente, por mais que você teste, faça diversas... Quando você vai pra prática, pro campo, aí entra o lance da emoção, né? Então acaba interferindo no game. A menos que você faça um robô, né? Aí, de fato... Que se bem que também, que às vezes a gente também interfere no robô, né? A gente também liga, também desliga, também vai lá, puxa a ordem. Então tem que se desenvolver em todos os sentidos, né? Inclusive no emocional, não tem como fugir disso. É sim. E era interessante, cara, nessa época, assim, porque... Porra, quem tradeava no mercado brasileiro, né, de pessoa física? Praticamente ninguém. Tá, não sei se você tem esse número. O Dani já tava. Mas era pouca gente, depois. Né? Você vê, isso aí não tinha nem 500 mil pessoas na bolsa, cara. Hoje temos muitas poucas pessoas que operavam nessa época que ainda estão no mercado. É verdade. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que nessa época a gente está falando ali de uns 300 mil CPFs na bolsa. Por aí. 300, 400 mil. Porque eu lembro que tinha... Eu entrei um pouquinho depois, né? Não foi em 2009, 2008, eu entrei por volta ali de 2010 para 11. E eu lembro que esse era mais ou menos o número, porque tinha uma campanha
que a Bolsa já estava tentando chegar a 1 milhão de CPFs há alguns anos, só que estava estagnado, estava num platô ali, mas não tinha divulgação, assim, eu acho que poucas pessoas sabiam que existia mercado financeiro, para abrir conta era difícil, você não tinha muitas corretoras. Cara, o meu blog, eu tinha um menino que eu acho que chamava Henrique Carvalho, se eu não me engano. Cara, ele estourava, assim, o blog dele, pô, blog mesmo, que a gente tá falando aqui, na época escrito em WordPress. Eu gostava muito, cara, porque eu ficava lendo várias coisas diferentes e eu começava a escrever e isso me ajudava a estudar também, né? Mas, porra, o moleque chamava Henrique Carvalho na época, ele arrebentava, cara. O blog dele era um fenômeno. Ele mesmo, cara, nunca mais vi no mercado financeiro, nada disso. São disso. nomes que sumiram. Ele arrebentava, o que ele dava de... E eu comecei muito com essa leitura de mercado naqueles negócios de ADVFN, né? Naqueles fóruns. Esse aí formou gerações, né, no Brasil. Muita gente. Muita gente boa veio dali, gestor né? de fundo importante hoje que tava na DVFN lá nos fóruns, lá 2005, sim. por aí. E aí era blog porque, na verdade, não tinha ainda os streaming, não tinha plataforma de vídeo. Acho que nem o YouTube, não sei se já tinha sido fundado nessa época. Não. Não tinha nada disso. Tinha os fóruns das corretoras. Né? Sim. Assim como os fóruns eram uma ferramenta que todo mundo utilizava muito. O próprio iCap, cara, o fórum do home broker da iCap, onde tinha o Rafi e o Didi. Sim. Porra, vira e mexe, a galera depois, ficava pedindo call pra eles. Foi depois isso? Mas um pouco, mas... Eu lembro mas, bastante disso. Só tinha isso, assim. Porque eu operava naquela época pela iCap. Então, vamos lá. E a gente tá ali por volta de 2009, você conhece mercado financeiro, estuda nesse percurso, começa a operar Brasil de lá pra cá. Você já nesse primeiro momento pensa em ser um profissional do mercado? Ali eu tinha certeza, cara. Porque eu operava, aí eu fazia gestão de um clube de um tio, que um primo meu tocava, ele não gostava, aí ele passou pra mim, eu fazia gestão, fazia uns tradezinhos pra ele lá, meu irmão vira e mexe, pedia pra fazer uns tradezinhos pra ele, que eu mostrava pra ele que eu tava... Clube de investimento. Clube de investimento, com a grana de um tio. Aí tinha essa parte do blog, porra, tinha a faculdade, os livros que eu tava lendo, ali eu já tinha certeza que tava no caminho ali. Sensacional. E aí você volta ao Brasil ou já entra no mercado ainda morando nos Estados Unidos? Não, voltei, comecei a sentar na mesa com... Isso é interessante, acho que isso eu nunca falei. Sentava com os amigos que estavam como agente autônomo da XP. Olha. Isso em 2010. Já tinha uma conexão. E aí, como eu escrevia muito, cara, eu peguei umas bases de e-mail aí e começava a escrever e mandava pra essa base de e-mails aí que eu tinha. E comecei a tirar umas boletas ali legais. Legal. Inclusive veio um pai de um amigo meu e falou, pô, você tá mandando e-mail pro meu pai? Eu nem sabia qual era a base de e-mail que tinha. Eu ficava dando Ctrl+C e Ctrl+V nos e-mails e o que o Outlook me permitia mandar. Eu mandava 50 vezes o mesmo e-mail, a mesma parte escrita, colocava lá. Enfim, e ali nessa época foi foi o meu pior trade da vida, que eu perdi com um contrato de boi. Porra, eu não lembro se eu tava posicionado na compra ou na venda, eu ficava lendo lá aqueles relatórios da Exalc, e saía todo final de dia, não sei o que lá, mas uma hora eu tocou meu telefone para resolver algum problema, fui atender e, cara, e aí bateu o limite na ponta oposta. Então, assim, percentualmente falando, foi onde eu perdi mais grana. Perdi grana também no Aécio e Dilma, mas isso foi bem depois, né, comprando opções. Mas assim, o dia que eu perdi mais grana percentualmente falando que eu lembro, e na época eu não tinha nada também, né, eu era quebradão. Era aqui só para contextualizar para a audiência, a gente está falando de contratos futuros de boi, né? E isso você estava operando no mercado brasileiro mesmo. Mercado brasileiro. Já estava aqui sentado com esses meus amigos. Eram 2 amigos, a gente inventou um escritório de agente autônomo ali, sentava na Rebouças, e ali era tudo misturado, vários escritórios. E aí, pô, lá eu ficava mandando e-mail, tentando captar cliente, escrevendo coisa. Escritório pequenininho. Cara, era eu e mais 2, né? Legal. Era eu e mais 2 ali sentado ali. Muito parecido com a história de muita gente. Muita gente grande hoje começou assim, né? Eu queria lembrar, na época, das pessoas que estavam sentadas ali em volta de mim, mas, puta... E eram umas 80 pessoas, porque era um escritório meio largo, assim, e era tipo assim, como se fossem vários escritórios, um sentado do lado do outro, operando, captando cliente, etc. Praticamente como se fosse um coworking de escritórios. É isso aí. Né? A gente começou na Nomos, na BRA, a gente também, quando a gente saiu da iCap para XP, a gente também trabalhou num coworking que tinham vários escritórios juntos, assim, bem legal. Assim. Você tinha experiência com pessoas que faziam coisas totalmente diferentes de você, sabe?
Eu tive uma fase assim, mas com mesa proprietária, cara. Sentava num lugar, tinha uns 40, 50 traders operando e cada um falando uma coisa, cada um posicionado para um lado, uma confusão danada ali, tentando operar, tentando se concentrar. E essa coisa é meio maluca, né? Porque quando você tá começando, Dani, com certeza passou pelo mesmo problema, é difícil, né, cara? É um trabalho de formiguinha, demora tempo pra cacete, porra, não tinha dinheiro, precisava fazer dinheiro de qualquer jeito. E aí eu peguei a grana emprestada de uma ex-namorada lá, ficava operando também. Então, assim, tentava de tudo ali, mas, porra, um negócio que demora, né? Até você chegar e começar a ganhar um dinheiro. Então, não pude ter esse tempo. Aí fui pra uma corretora mexicana que tava chegando no Brasil. Fiquei uns 4 meses lá só. Foi um período bem... Não tem nada a ver comigo ali. Aquela minha passagem foi bem rápida mesmo. Depois de lá, eu... Rico? Não, era uma corretora mexicana. Não, aí depois de lá eu fui pra Rico. Legal. Engraçado que na semana seguinte que eu saí dessa corretora mexicana, eu entrei na Rico. E aí as pessoas acham, deve ter entrado na Rico com indicação, cacete e tal. Não, cara, eu fiz 6 entrevistas pra entrar na Rico. 6. Sendo que a Rico, na época, era uma corretora novíssima, ninguém sabia quem era, o que era, e nem superavitária era. Aí começou. 2011 isso. 2011. Legal. Início de maio de 2011. E aí, nesse momento que você vai pra Rico, você já vai como analista ou vai como assessor? Cara, não, eu era sales de equity, né? Então, Equity assim, Sales Trader. Eu já fui isso também, isso mas aí. até hoje eu não sei exatamente o que eu fazia, tá? E aí foi engraçado, que uma turma mandava e-mail pra cliente, aí os caras ligavam lá, por favor, preciso falar com o Salles. Pô, Salles. É porque o e-mail era sales. Só que ninguém sabia o que era esse negócio lá Brasileiro naquela não época, fala né, inglês, né, mano? E é engraçado, porque era um tempo de renda variável que era uma porcaria. Então o que eu fazia? Eu escrevia um monte de relatório, lia um monte de gente. 2011 é o pior ano do mundo pra vender ações, né? Horrível, cara, Irmão, horrível, você quer horrível. comprar, o cara desliga na sua casa. Que época difícil, cara. ali foi Pra quem é do difícil. mercado, que Porra. época difícil. 11, 12, 13, 14 foi bem duro, né? Aí 14 a Rico fez a fusão com a CGD, a antiga Banif. Ali a empresa se tornou superavitária. E aí dali ela começou a deslanchar um pouco mais, trabalhou muito com Tesouro Direto. Ela era primeiro lugar do ranking no Brasil de Tesouro Direto, né? 2014, 2015, quando o juros estava quase 15%, né? Na época da Dilma. Ali a Rico já começou a fazer mais barulho, incomodou a XP foi comprar no segundo semestre de 2016. E você era muito a imagem da Rico. Eu era lembro, bastante. Eu via muito conteúdo da Rico com IDEC sempre aparecendo. Assim. E aí nessa Porque época... no começo, só desculpa, porque no começo essa questão de imagem, o André Moraes entrou na Rico em 2012, eu entrei em 2011, a gente fazia muito vídeo junto. Então aí o André saiu em 2015, aí depois entrou, foi no comecinho de 2015 ele saiu que ele foi para XP, aí eu comecei a fazer vídeo com o Leandro Martins, e aí também nessa época logo depois eu contratei o Coen, se eu não me engano, 16, final de 16 talvez, e aí a gente começou a fazer mais vídeo ainda. Então a Rico era muito pioneira nessa questão dos vídeos, né? Quando a galera fala que a gente é velho, que acompanhava a gente lá atrás, então, é muito por causa disso. Era esse ponto que eu queria puxar, e é o ponto que conecta com o André Moraes, acho que talvez com o Igor também. Com o Igor. O Igor talvez um pouco mais pra frente. Não, era junto. Era o André, o Igor e o Aliak entraram juntos. E tinha o Rogério também. Isso. E Eram aí 4. vocês... Eu acho que talvez podemos dizer que vocês foram os primeiros a começar a fazer vídeo, né? Não sei se tinha... Não lembro, talvez. Cara, a gente porque assim... Da primeira geração, corretora talvez, de varejo, né? quem que era, né? Era XP e Rico, só que a XP não via eles fazendo tantos vídeos assim. O Leandro Naval Pires fazia alguma coisinha na época também, mas aí já é 2015. Mas 2012, 13, tinha um ou outro escritório de agente autônomo da XP que fazia vídeo. Marcelo Coutinho era um deles. Mas assim, corretora mesmo, eu acho que a Rico foi muito pioneira. E cara, a gente ligava a câmera assim e começava a falar, e falava um monte de abobrinha, e falava de mercado. Se pegar os meus vídeos antigos, é uma coisa horrorosa, cara. Horroroso. 2011, 12. Falava quadrado, eu li um script, então, porra, era nojento. Eu lembro do INDEC aparecendo em alguns programas, fazendo... Todo mundo começa assim meio engessado, né? É normal isso aí. Mas aí você vai ganhando desenvoltura, vai falando melhor e tudo. Mas e aí, nesse momento, aí já tinha um vídeo, eu acho que começa ali o Bolsa ao Vivo, né? Que o André puxou, e aí... Trade ao vivo. Trade ao vivo. E aí é o momento onde vocês começam, ou seja, era vídeo, mas já tinha operação, né? Vocês operavam e tinha um pouco de educacional. A gente tava nessa fase aí, talvez, né? O André dava bastante call, ele, o Igor, principalmente. O Kim morava fora, não ficava no escritório com a gente o dia todo. E
dos calls dele, dos vídeos que eles passavam, muito mais de gráfico, aí, se eu não me engano, ali já começou a ter mais contrato futuro, né? Tava olhando esses dias, quando a Rico bateu o recorde de 100 mil contratos futuros negociados, tem lá no Facebook da Rico isso. Se eu não me engano, 2012 ou 2013, 100 mil contratos. A gente anunciava que era recorde histórico no dia. 100 mil contratos. Hoje, quantos clientes operam 100 mil contratos no dia? É tem verdade. Bastante gente. Não muitas, mas existem pessoas físicas operando. Ah, né? tem vários, viu? Tem vários. vários. O pessoal já tá nesse nível. Já tá. Então, assim, eu acho que deu pra gente ser pioneiro em bastante coisa, ganhar experiência numa série de situações, formas de trabalhar, cara. Depois que a Rico foi vendida pra XP, puta, era um abismo a diferença de cultura das empresas. Tanto é que na Rico, na época que a XP comprou, tinham 180 funcionários. Eu acho que hoje talvez tenha eu e mais uns 2 no máximo aí na XP. Era muita diferença. Muita gente saiu no começo. A Rico era uma corretora bem, vamos dizer... Era uma cultura solta, entendeu? Era uma cultura de jovem, jovem, né? solta. Mais informal. Totalmente informal. Totalmente XP informal. já criando aquela imagem um pouco mais formal, apesar naquela de época também sim. Naquela época sim. Mas a aquisição da XP, da Rico pela XP foi muito estratégico. Foi pra caramba. Porque a Rico vinha crescendo bem, pegando um espaço do cliente que poupava, o cliente self-service, coisa que a XP não tinha muito. A XP era muito mais o agente autônomo trabalhando com o cliente. Então, acho que a XP fez esse trabalho com a Rico, foi muito estratégico naquele momento, porque a Rico iria despontar depois. Né? Provavelmente. Ela vinha despontando. Cresceu depois. Tanto é que a XP comprou a Clear antes, né? Mas eu acho que tem uma outra justificativa, um outro caminho, que era muito mais a parte de mini contratos, um negócio muito mais de design, bem interessante. Contratou grandes analistas também naquela época. Na largada, né? A Clear trouxe muita gente boa. E a Rico não. A Rico era uma corretora bem informal, olhando muito mais para patrimônio mesmo, para tesouro direto. Tinha a parte... Tanto é que a gente tinha um canal naquela época que Tesouro direto era muito forte. Muito forte. Muito forte. Era a primeira do ranking. Era Rico e a Easy Invest. A Easy Invest. É isso mesmo. A gente brigava. E aí a gente tinha um canal no YouTube, Dani, que chamava Comunidade de Traders. Se vocês forem ver, eu acho que os primeiros vídeos devem ser de 2011, 2012 também, cara. Umas coisas muito antigas. E nós fomos a primeira corretora também a trabalhar com influenciadores. Por que eu tô falando isso? Porque como a turma começou a aparecer assim, fazer vídeo, não sei o que lá, eu lembro que quando a XP comprou a Rico, a gente tinha um time de 18 pessoas na análise. E era 100% gráfico. É muita gente, E estavam todos comigo. Um time grande. Só que assim, a enorme maioria não era analista. Analista tinha um ou dois, 3 no máximo, não vou lembrar de cabeça. E aí a XP exigia, olha, para você vir trabalhar aqui, você tem que ter CNPI. A maioria foi embora, porque a maioria não tinha nem faculdade. Só que já eram influenciadores que estavam gravando. Então ali também veio uma formação muito grande de pessoas. E nessa época você já era CNPI? Já. Eu tirei o CNPI talvez 2012, 13, por aí. Tá. Interessante. E aí em que momento, vamos lá, a gente tá ali com as salas ao vivo. Não, na verdade não se chamava sala ao vivo na época, né? Cara, a sala ao vivo, que era o canal do Trade ao vivo, que é o que a gente chamava lá primeiro, depois ele saiu, depois veio o Ponto a Ponto do Leandro Martins, que era um programa, eram as salas no Blackboard. O Blackboard era uma plataforma canadense que só sustentava até 1.000 pessoas. Falamos dela hoje. Falamos hoje disso. Cara, era uma merda. Porque ela só sustentava 1.000 pessoas. E ela era fechada. Era fechada para clientes. O cliente tinha que entrar dentro do site para acessar. É isso aí. E era fechado. Mas eu lembro que vivia lotado. Vivia. Você tinha ali várias salas, né? Cada analista tinha uma e vivia cheio. Mas olha só essa história que interessante também, né? Então esse Blackboard era uma plataforma canadense onde a gente mal conseguia contato. Isso já 2017, né? E a gente começou a fazer umas análises na XP de que mesmo as salas lotadas, de 25% a 35% das pessoas que estavam lá dentro operavam. Falei, porra, esse número não tá fazendo sentido. A gente paga esse negócio, é caro pra caramba, só que pouquíssima gente tá com a gente. E aí quando a plataforma caía, que começou a cair com recorrência, tinha que abrir um ticket de chamado lá no Canadá que o cara talvez vai resolver no dia seguinte. E aqui a gente sabe como é que funciona o mundo do day trade, né? Tem que resolver tudo pra ontem, cara. Aí eu falei pra turma, vamos fazer o seguinte, ó... Tem pouca gente que é cliente operando e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse negócio, vamos acabar com essa porcaria, é um custo enorme pra gente. Vamos pro YouTube. Aí todo mundo falou, porra, mas no YouTube não vai ter nada. Como é que a gente vai saber quem é cliente? Eu falei, não tem problema, vamos falar de outros produtos.
Vamos tentar fazer de uma outra forma, vamos atingir mais gente, vamos abrir mais conta. Você tem mais curso, mais gente que vai surgir demanda para comprar curso também. Então, quando começou essa fase de YouTube, de day trade, foi com a gente na XP lá em 2017. Entendi. Então, o YouTube, nesse momento, ele surge como uma solução para o problema da Blackboard, que, é isso aí. Além de ter um número máximo de pessoas, ela ainda começou a cair, eu lembro, porque nessa época eu já era cliente, né, XP, e já ficava ali no Blackboard. Ele tinha a sala do Alisson, do Kleber, do Igor, enfim, todo mundo, né, tava ali, todos o grupo XP ali, cada um tinha a sua sala. E era bem dividido, porque era engraçado, porque logo que eu cheguei tinha a turma da Rico, então você tinha os analistas da Rico, os analistas da XP e os analistas da Clear. E tinha muitas vezes que um não se bicava com o outro, enfim. Caramba, é verdade, eram 3 umas confusões ali juntas, os analistas. Engraçado que, pegando o gancho do Blackboard, né? Ele é uma plataforma tão chata, cara. Às vezes eu tinha problema de instalar ele, de usar ele, não era um negócio tão fácil. E, além disso, tinha a questão da plataforma em si, cara, ela você conseguia compartilhar a tela, né? Quer dizer, o analista compartilhava, alguns era só áudio, eu lembro, mas a maioria deles compartilhavam a tela. E tinha um chatzinho ali, mas era um negócio bem limitado. Ruimzinho pra caramba. E eu era um usuário, agora eu lembrei, eu era um usuário da plataforma que não operava lá. Então, assim, possivelmente essa estatística que você pegou aí tá super alinhada. 20, 25% das pessoas que utilizavam a plataforma não estavam operando pela corretora, né? De 25 a 35 operavam. E ocupando a vaga de quem operava lá e de repente custo alto, né? Pagava em dólar aquela porcaria lá. Era caro pra cacete, é. E aí, nesse momento, vocês vão e abrem a sala uma sala do YouTube. É. Aí, cara, Alisson começou a voar, Cohen começou a voar. Cara, isso 2017 para 18, ali o mercado já estava muito bom pra gente já. Ali e coincide com a época que o mercado começou a crescer. Taxa de juros caindo também. Duas coisas, né? A taxa de juros caindo, bolsa subindo e gente entrando no mercado. Foi a época que bateu 1 milhão de inscritos na bolsa. Depois a gente vai para 1,5, 2 e tudo. E o mercado começa a crescer e os analistas começam a despontar, ganhar notoriedade e se tornar, sei lá, personalidades, né? Mas é mesmo, do trading, fazer lançamentos e cursos e tudo. E nesse momento, aí acho que ele teve uma primeira geração, né? Onde muita gente ganhou espaço e tudo. E aí, de repente, em algum momento, a gente vê muita gente entrando no mercado, já assim, aparecendo do nada e se posicionando como educador financeiro, influenciador, abrindo canal no YouTube e logo na sequência. E hoje a gente tem eu não sei nem se dá para contar o número de gente produzindo conteúdo sobre o mercado financeiro. Todo dia aparece um novo. Se você for pegar só nesse negócio do IBEST que tá aparecendo agora para votação, é que aí tudo bem, aí não é só de trade, né? Mas só ali tem 150 nomes de influenciadores de mercado financeiro. Fora os que a gente conhece também. E aí, inclusive, agora hoje já tem categorias, né? Então, influenciador mais de renda fixa, outro de mini contratos, outro de, sei lá, renda variável, só de fundos imobiliários. O que eu tenho uma planilha lá relativamente atualizada, tem quase 300 nomes. Olhando tudo, né? Olhando trading, olhando renda fixa, olhando produtos de uma maneira geral. É isso. E aí, nesse momento, então, vamos lá, vamos falar do mercado de influenciador. Você sendo um dos caras, pioneiro do mercado, como que você vê, né, a importância dos influenciadores, né, e até onde vai ali o posicionamento, qual é o limite? Porque a gente está numa linha tênue entre analista, não é analista, é certificado, não é certificado, o que esse cara pode fazer, o que ele não pode fazer. Cara, em primeiro lugar, acho que quem não trabalha com influenciador hoje está atrasado. Eu acho que a Nomos faz muito bem esse trabalho. A gente no Grupo XP também é uma frente que a gente tem explorado de uma maneira muito forte, muito grande. Outras corretoras também, mas grandes instituições financeiras, os bancões ainda não trabalham, né? Porque eu acho que tem um risco de imagem, ele existe, mas o quanto você quer tomar esse risco ou não, se tem risco de compliance, tem risco regulatório, jurídico, tem algumas coisas que você tem que ficar cuidando ali. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil,
Mas é um trabalho importantíssimo e fundamental, cara. De novo, quem não trabalha com esse mundo de influenciadores, se vocês forem procurar grandes executivos CEOs que estão fora de mercado financeiro, eles falam que verba de marketing hoje, cara, estão destinando para influenciador. Porque o influenciador, de fato, ele influencia. É um negócio que, pô, não é possível que as empresas não vejam até isso. mesmo na televisão, uma boa parte da verba de marketing das grandes corporações que ia para a TV, hoje ela vai para a internet. Claro. Cara, no final das contas, o influenciador, ele trabalha para você trazendo cliente, ele trabalha divulgando a sua marca, construindo narrativa. Você tem uma série de estratégias que você usa nesse business de influência, né? E não adianta, né? Pessoas se comunicam com pessoas. É verdade. É um ponto muito importante. Você vê que toda marca, né, chega um momento onde ela quer atribuir um rosto para a marca. Então ela começa a contratar um ator, deixar aquele ator como fixo para ser. E o influenciador, acho que ele entrou um pouco nisso, né? Ele acaba sendo o rosto da sua própria marca, mas que pode se conectar com a marca de uma instituição. E são pessoas, né, falando com pessoas, quebrando aquela... influenciadores que tem tamanho de uma instituição. Tem vários. Primo Rico. Que isso? Fazer a galera acordar às 5 da manhã lá... Pelo amor de Deus. É verdade. É um cara que furou a bolha, né? Acho que hoje, Primo Rico, ele é um cara que talvez, se a gente... Você pode gostar ou não gostar, mas, cara, esse cara, o trabalho que ele fez, a construção dele, onde ele tá, a quantidade de empresas que ele tem, ganhando dinheiro, é impressionante, cara. Impressionante o que ele construiu ao longo dos últimos 5, 6 anos. E, de novo, as pessoas podem gostar ou não gostar das postagens dele. Que, aliás, você nem sabe se são postagens dele ou se é de inteligência artificial hoje, ainda tem isso. Né? Então, assim, porque o cara tá num nível muito à frente da enorme maioria, né? E construiu um grupo empresarial com faturamento gigantesco. Sim. E consolidado e bem posicionado no mercado e furou a bolha, né? Tem muita gente de fora do mercado financeiro que sabe quem é o Primo Rico, né? Que facilmente vai... Se alguém perguntar, a pessoa vai lembrar quem é. E aí isso é a forma que a gente vê como que a gente está trazendo novos entrantes, né, para o mercado, como que os influenciadores estão trazendo. Mas aí, beleza, e aí estamos nesse momento, então, de influência, é o mercado, acho que é um ponto onde a gente não volta mais atrás. Então, estamos todos aprendendo a conviver com isso. E aí surgem novas coisas, como bet e casas de apostas, e aí você vê os influenciadores entrando de cabeça nisso. Dinheiro, cara. Não dá pra julgar, entendeu? As pessoas falam, mas porra, tal pessoa fica vendendo essa... Tipo a Virgínia lá na CPI em Brasília, um monte de gente metendo pau nela. Cara, é muito dinheiro, cara. Você viu o que ela falou? Os caras oferecem 30% do lucro da empresa. Cara, vai depender do poder de influência dela. Se ela acha que é um produto bom ou ruim... Porra, é uma outra questão, uma outra discussão aqui, né? Mas do ponto de vista financeiro, é muita grana, cara. É muita grana. Não tem como concorrer. Não, e sem falar assim, não há... Assim, como que você vai atribuir culpa? Por exemplo, vamos pegar, sei lá, os atores da Globo, da televisão, sempre fizeram propaganda. Sempre fizeram o seu merchan por fora. Então, você é uma pessoa famosa. Você tem visibilidade, tem audiência. É natural que uma marca queira te contratar para fazer propaganda do produto dela. Perfeito. Agora, você como ator fazendo uma propaganda é responsável pela propaganda? Eu entendo que não. Porque se não, contratada, cara, né? Você está fazendo um marketing ali, uma propaganda. Se você está fazendo uma propaganda de um produto ruim, é problema seu. Isso você que quer se associar àquela marca. Mas exatamente. Um problema de imagem. Você que está assumindo um risco de imagem, de reputação, aí. Se você divulgar um produto ruim, que vai prejudicar as pessoas e tudo mais. Agora, é que a gente tem um problema no Brasil que é por trás disso, que é a questão da educação financeira. Né? A população, em geral... não tem educação financeira. E aí, infelizmente, a casa de aposta, que não é uma novidade, sempre existiu na Europa, sempre existiu nos Estados Unidos. Tem casa de aposta para tudo, para corrida de cachorro, para aposta esportiva. Acho que a gente não precisa ir muito longe, né? O próprio mercado de day trade, a quantidade de pessoas que elas são, digamos, apostadores nesse mercado... fazem desse mercado ser uma casa de aposta enorme. É enorme. Se comportam e aí eu acho que é a cultura do brasileiro, querer ganhar dinheiro rápido e fácil. E aí o Bet, ainda o Bet ainda mistura com
com paixão, que é futebol e tal, pô, aí ferrou, entendeu? Juntou 2 pontos característicos muito fortes, né? Muita gente coloca como business de day trade, um business horrível, que não sei o quê. Cara, é um business como outro qualquer, onde a gente tenta trabalhar o nosso nicho da educacional, ferramenta, operacional, falar de gerenciamento de risco educacional, mesa trader com atendimento, qualificada, com pessoas caras, com analistas e etc e tal. Agora, no final das contas, quem toma a decisão são as pessoas, né? É isso. Quem vai apertar o botão, quem vai apertar o gatilho é o cliente. Você deu toda a ferramenta possível e tentando dar uma ferramenta para que ela ganhe dinheiro. Cara, e hoje o grupo XP em si, acho que tanto o B2C, a instituição XP, como as assessorias, cara, trabalham de forma muito legal a parte educacional. Vocês se preocupam com o cliente. É isso. Você quer que o cliente ganhe dinheiro. Porque é o pior cliente, cara. É o cliente que ele entra na nossa casa para operar com a gente e ele para de operar, porra, 1 mês, 2 meses depois. A gente não quer esse cara. Dani, a gente prefere o cara que vai operar ao longo do tempo, né? Eu vou te falar uma Empresa coisa. nenhuma que é isso, né? Imagina você conquistar um cliente e perder ele em 2 meses, em 30 dias. Que negócio, que empresário em sã consciência vai querer isso pro seu negócio? Cara, eu entro, toda palestra, todo lugar que eu estou com cliente, jantares, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: eu quero meu cliente feliz, para o meu cliente feliz ele tem que ganhar dinheiro, para ele ganhar dinheiro eu tenho que dar todas ferramentas possíveis e eventualmente impossíveis para ele que ele ganhe dinheiro. Por quê? Para ele virar um promotor da minha marca e um promotor do meu business. Cara, o cliente que entra e quebra com 1 mês, 2 meses, não, a corretora quer ver o cliente, blá, blá, blá. Cara, aquilo lá ficou lá atrás, aquilo lá é do passado. Hoje não, hoje a corretora quer ver um produto de qualidade, que a gente preste um produto de qualidade para o nosso cliente final e que ele seja feliz e ele ganhe dinheiro. Mas ele vai virar um promotor do negócio. Eu acho que nesse ele vai virar um detrator do business aqui. É até um desserviço que em algum momento os influenciadores do YouTube, principalmente, fizeram para o mercado, que era colocar como se a corretora fosse inimiga do trader. E aí, o brasileiro ele já tem essa tendência de querer culpar alguém. Então, se ele perde dinheiro, a culpa não é dele, a culpa é de alguém. Ele precisa achar um culpado. Então, o melhor alvo é a corretora. Fala, eu perdi dinheiro por causa da corretora. Mas, cara, não faz o menor sentido isso. O que a corretora interferiu na sua operação? Foi você que clicou? Foi você que comprou? Foi você que vendeu? Foi você que não estopou? Qual é a culpa que a corretora tem nisso? Quantas ferramentas de gerenciamento de risco existem hoje? Ferramentas. Sim. Várias. Você pode... As pessoas burlam a ferramenta de gerenciamento de risco. Você tem a camada da plataforma, onde você pode ali ir determinar o seu risco máximo naquele dia. Você pode marcar para não fazer, sei lá, preço médio para trás. Você combina com o seu assessor para ele te ligar quando tiver em determinado ponto, ele te Você tem a camada dentro da corretora para você destinar um valor específico para aquela operação. Mas as pessoas se sabotam, elas fazem isso, né? Então, acho que 2 pontos onde eu entendo que o mercado de influência, ele jogou contra o próprio mercado, foi em criar essa narrativa onde a corretora era inimiga do trader, e uma parte disso veio do marketing digital, das pessoas querendo achar o inimigo comum para poder vender e tudo mais. E a outra, por exemplo, tem pontos que até hoje eu não entendo. RLP é um assunto polêmico que não deveria ser. Não deveria ser. Eu não entendo por que as pessoas entendem que RLP é algo prejudicial ao trader, como se a corretora estivesse ali sacaneando o trader. Então, até queria que você pontuasse, né, olhando do lado de dentro, explicasse tecnicamente o que é e os lados positivos e negativos de ter ou não ter RLP. Cara, a grande verdade é que 95% das pessoas que falam mal do RLP, escutando aquela construção de narrativa lá de 2018, 2019, que é quando ele começou como Facilitation, o nome, que as pessoas nem lembram disso também, ou nem sabem, porque a maioria das pessoas hoje são novas. Que foi pré-regulação, né? Foi a época do Facilitation. E a XP, inclusive, que trouxe a inovação para o mercado brasileiro, que sempre existiu lá fora, né? As pessoas não sabem nem de questões básicas de regra de RLP, né? Então, assim, eu acho que a mais básica de todas, que para deixar mais claro, é o seguinte: o RLP ele não é a contraparte de todos os 100% dos clientes de uma corretora. O RLP ele pode bater entre 30% a 35% da contraparte dos clientes. Eu acho que já começa por aí. Quando você seleciona um número como esse,
claramente você vê o quê? Porra, para a corretora ganhar dinheiro, ela vai ter que ter alguma estratégia aqui, porque, pô, se é só 30, 35, aí vai uma pessoa vender um copy lá grandão de 2.000 pessoas. Ah, não dá para bater o RLP lá 100% contra os nossos... Não, cara, não dá. Sabe por quê? Porque não é assim. Você tem uma série de estratégias automatizadas, uma série de robôs que foram desenhados justamente para trabalhar no RLP, para bater entre 30% e 35% para dar liquidez, para inundar de liquidez no mercado. Eu até voltaria um ponto então, atrás. Você não escolhe quem está perdendo, quem está ganhando. Eu imagino que muitas pessoas que operam só o gráfico, elas não entendem que existe uma fila, um livro de ofertas, uma fila de ordens. Quando você vai comprar, aquela sua ordem, ela vai bater numa fila. E aí, daí que entra a questão da RLP. Então, você manda uma ordem a mercado, em vez de ela entrar direto na fila, ela vai entrar na contraparte. 30% das ordens, ou seja... Ok, ao fazer isso, se eu estou comprando e a corretora é quem está recebendo a minha ordem, ela está assumindo o mesmo risco que eu, somente na direção oposta. Eu estou assumindo o risco de acreditar que aquele preço vai subir, e a corretora, se o preço subir, ela vai estar perdendo dinheiro, inclusive. Então... Tem riscos, lógico. Tem risco, não é uma fórmula infalível e mágica para ganhar dinheiro em cima do cliente. Não faz sentido isso. Ah, Carmine, você está defendendo a corretora? Sim, porque, de fato, isso aí não tem nada tecnicamente que possa ser. Tecnicamente falando, não tem nexo hoje pessoas que justifiquem ou falem mal de RLP, por exemplo. E digo mais, tipo assim... É de fato uma garantia de você executar no preço. Porque quando você manda uma ordem a mercado, o preço pode subir. E aí você vai pagar mais caro. Ou ao contrário, manda uma ordem de venda a descoberto a mercado, o preço pode cair e você vai pagar pior. Então, nesse caso, você vai ter uma garantia de que você vai estar comprando naquele preço que você viu, naquele milésimo de segundo, se é que você viu, né? Nesse intervalo de tempo. Então, a única forma que eu imagino que funcione o mecanismo por trás da RLP para ganhar dinheiro é que em algum momento a corretora vai ter que assumir uma posição maior do que o trade, que ela fez o netting ali das posições, uma posição direcional, ou seja, ela vai ter que tomar uma decisão, cara, de entender se o preço tende a cair ou subir, e naquele momento ela está assumindo um risco de posição, um risco direcional. Pode dar certo, pode dar errado. Em alguns momentos vai dar certo e ela vai zerar com lucro, e outros provavelmente ela vai ter que se estopar e vai zerar com prejuízo. É isso ou não? É outra forma? Não tem, é o que você falou, não tem fórmula mágica, cara. E hoje você tem CVM, você tem B3, você tem... Pô, tá cheio de gente olhando para esse negócio aqui. Então, assim, as pessoas elas caem num conto de que, não sei o que, é ruim. E, de novo, foi construída uma narrativa sem qualquer conhecimento técnico. Esse que é o ponto, cara. E aí é pior ainda, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem que conviver com isso, a gente tem que... eu acho que é importante vocês trazerem esse tema justamente por conta disso, para que a gente mostre o que é positivo, o que é negativo, o que faz sentido, tecnicamente falando, quais são as regras que absorvem esse tipo de tema, enfim. Então, a gente tem que falar. O Indec, aproveitando esse tema do mundo trader em si, e aproveitando a posição privilegiada que o Indec tem de dentro da maior corretora do Brasil, cara, diz pra mim, cara, o que você vê de mais inovador hoje no mercado? Quais são as tendências mais promissoras hoje no mercado de trading, na tua visão? Automatização. Acho Total, que automatização numa série de pontos aqui, Dani. Há uns 3, 4 anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, a gente lançou um produto, uma ferramenta chamada AIA, né? Assistente de Inteligência Artificial, onde as pessoas gostavam muito. Mas aí o time acabou se desfazendo e tal. É um negócio que, não ficou 100% focado, mas as pessoas sempre gostavam muito. Por quê? Porque tinham vários vieses que traziam lá e mandavam e-mail para as pessoas que, hoje você operou bem e tal, não sei o quê, mas hoje você operou mal com esse viés de não sei o que aqui, você errou, não sei onde. Cara, ali a gente já usava inteligência artificial, uns 3 anos atrás. Eu bati o olho nessa ferramenta, eu fiquei louco. Eu falei, cara, como que a Clear tem isso e a gente não tem? Eu fiquei maluco, né? E aí você tinha um time de gêniozinho ali que só tocava este produto, cara. Bem à frente do tempo, né? Porque à frente do tempo. Há 3 anos atrás não se falava, não existia chat GPT para uso público, né? E esse produto está voltando agora com o Copilot, acoplado a quem faz a adesão ao Copilot. Tem informações das suas operações no dia anterior. Cara, e assim, é uma leitura de bilhões de dados né, diários.
que te trazem informações sobre você que talvez nem você saiba. Sim, sim. Ou que você tá lá operando tal, no dia a dia, não sei o que lá. Então, isso que o Dani falou, cara, a gente tá trazendo de volta o Copilot muito com esse outro nome, mas é o Copilot com um assistente de inteligência artificial também, lendo todos os seus dados para trazer onde é que você tá errando, onde é que você tá acertando. Porra, por exemplo, a gente já conseguiu ver do ponto de vista de robôs, olhando para robô, que, cara, tinha um cliente que ligava o robô, e o robô dele perdia todo dia, sei lá, depois das 4 horas da tarde. A gente ligou pro cliente e falou, cara, por que você não desliga seu robô depois das 4 horas da tarde? Então, assim, olha, ajuda o cliente. É isso. A corretora querendo ajudar o cara a ganhar dinheiro. É isso. Não, eu acho que a gente precisa bater bastante nesse ponto e ajudar que os influenciadores também ajudem nisso, porque essa narrativa precisa ser desfeita, né, de que a corretora é inimiga do trader, porque não é, cara. Né? Nenhuma empresa... Sim, sim. Ou que você tá lá operando tal, no dia a dia, não sei o que lá. Então, isso que o Dani falou, cara, a gente tá trazendo de volta o Copilot muito com esse outro nome, mas é o Copilot com um assistente de inteligência artificial também, lendo todos os seus dados para trazer onde é que você tá errando, onde é que você tá acertando. Porra, por exemplo, a gente já conseguiu ver do ponto de vista de robôs, olhando para robô, que, cara, tinha um cliente que ligava o robô, e o robô dele perdia todo dia, sei lá, depois das 4 horas da tarde. A gente ligou pro cliente e falou, cara, por que você não desliga seu robô depois das 4 horas da tarde? Então, assim, olha, ajuda o cliente. Corretora querendo ajudar o cara a ganhar dinheiro. Que a gente, voltando, né? A gente tem um problema, um déficit de educação, especialmente um déficit de educação financeira no Brasil. A gente tem uma população orientada a resultados rápidos que tende a cair em promessas que se chamam a atenção, né? De ganhar dinheiro tal, de forma rápida e tudo. Então, eu vejo que a gente está tendo agora inteligência artificial, ChatGPT e tudo. Então, se aquela pessoa ela conseguir aprender mais rápido, seja porque a ferramenta deu um insight para ela, falar, você está errando porque depois da sua segunda perda, você perde o controle e você começa a aumentar os lotes. Então, vamos colocar aqui uma trava, ela vai se desenvolver mais rápido. Inclusive, além da inteligência artificial, eu sei que a gente tem, né, no Grupo XP uma ferramenta chamada Flash Click, que é sobre a velocidade de execução. De alguma forma, essas ferramentas elas estão conectadas umas com as outras? Qual que é a utilidade, né, dessa execução mais rápida? O que isso traz para o cliente? Vamos lá, são discussões bem apartadas aqui, né? Então, olhando a questão do Copilot, hoje você tem um time que trabalha muito nessa questão de produtos com inteligência artificial para que dê um suporte diretamente ao cliente, né? E você tem o time de tecnologia, são 2 times completamente distintos aqui, o time de tecnologia trabalhando na questão da execução, né? Então, são 2 times distintos. O Flash Click, por exemplo, a gente lançou, deve fazer quase um ano, né, Dani? Quase um ano. Deve ter sido o segundo semestre do ano passado. Que é a execução em milésimos de segundos. Isso, a execução rápida. É isso, é uma execução e aí trabalhado muito mais com o time de tecnologia. Sim. Tá? E aqui você tem uma construção e isso tem de a ver mais com colocation, com estar dentro do ambiente da bolsa ou não? É outra tecnologia? Cara, inclusive a gente gravou um Gamecast, até para quem tiver um pouco de curiosidade de saber exatamente como funciona o Flash Click, com o Ítalo. A gente podia até deixar o link aqui, então, vocês puderem fazer uma referência, né? Porque ele não só o pai, ele é tudo ali, né? Ele é o cara que criou... a cabeça por trás do cabeça projeto, por trás, né? Ele criou a execução e tal, ele explica todo o formato de funcionamento do Flash Click. Eu acho que é legal para quem tiver um pouco de interesse entender um pouco mais. Mas assim, resumindo a história, cara, é uma execução melhor e mais rápida para o cliente. Ok. Que eu acho que é importante. Ok. E um ponto interessante do Flash Click, né? O Flash Click surgiu de uma conversa, né? Um questionamento nosso, assim, cara, o que a gente pode fazer para ser a corretora mais rápida, mais veloz? Que houve um momento no mercado que isso era diferencial, né? As pessoas migravam de uma corretora para outra em busca de estabilidade de plataforma, numa época em que as plataformas caíam, oscilavam e tudo mais, e velocidade de execução. Hoje, eu diria que já estamos no nível... comoditizado. Que tá quase todo mundo igual. Teve uma época que as corretoras chegavam a usar isso como peça de marketing. Não, aqui é DMA4, aqui é colocation e tudo. Tem, mas
o público nem sabe e talvez nem perceba tanto isso. Houve uma época assim que eu percebia, falei, cara, tô clicando na ordem, não vai, véio, não entra no livro, mas eu acho que hoje não tá tanto a mais assim. Essa questão da comoditização, né? Hoje, o que o cliente quer? Cara, ele quer plataforma estável, ele quer isso que você falou, execução rápida, uma plataforma estável, de custos graça. baixos, tudo, eles querem Tudo de graça. assim, no final das contas é um pouco disso. Então, assim, quais são os diferenciais que você consegue criar, né? Você cria um produto desse com um Copilot, com assistente de inteligência artificial, você tem uma mesa de atendimento a traders, você tem analistas e influenciadores trazendo um conteúdo de qualidade, você tem grupos de WhatsApp e Telegram trazendo notícias. Então, assim, como do ponto de vista de serviços, do ponto de vista estratégico da empresa, você consegue levar mais qualidade para o seu cliente e sair um pouco dessa comoditização operacional falando, né? Entendi. E dentro dessa... Até eu queria voltar um ponto, porque a gente começou a falar de ferramentas tecnológicas. Falamos de inteligência artificial, Copilot, tocamos no ponto das bettings. E você acha que em algum momento vai ter essa interface de juntar bet, aposta com bolsa, alguma solução? Você acha que vai caminhar para isso o mercado? É uma boa pergunta, né? Eu fiquei quebrando minha cabeça como é que a gente fazia isso. Porque a gamificação é muito atrativa, né? O brasileiro gosta disso. Gosta. O brasileiro gosta de jogar, sempre teve que quando eu comecei como educador financeiro, eu lembro que todos os exemplos que eu dava era para desconstruir isso, falar, não é aposta, bolsa não é aposta. Mas a aposta veio, tomou de avalanche, né, o mercado, e então chega você vai fazer o quê? As pessoas já estão fazendo, eu acho que você tem que educar. Sim. Mas talvez, se em algum momento a gente conseguisse trazer uma gamificação não sei se para aplicativo, plataforma. Vou te dar um exemplo. Robinhood, né? Robinhood fez isso no mercado americano, né? No caso da GameStop, etc. Sim. Teve uns dias, assim, umas semanas que eu ficava pensando, cara, como é que eu consigo trazer esse mundo de bet pra cá, né? Porque, não é possível, cara, que os caras estão lá fazendo um monte de coisa legal e tal. E assim, eu nunca joguei, tá? Em bet, mas se você entrar nos sites das bets, fuçar, a facilidade com que você abre conta, a facilidade com que você aposta, a quantidade de estratégias operacionais que eles te oferecem é impressionante, assim, é muito bem trabalhado, né? Eu falei, como é que eu trago esse negócio pra cá, não sei o quê? Aí eu falo, cara, quando eu vou pro cassino, eu gosto de ficar jogando ou 21 ou na roleta, né? É o que eu gosto, passar meu dia lá tomando uma cerveja e ficar jogando 21 em roleta. E quando eu vou na roleta, eu tenho uma brilhante estratégia, porque a nossa estratégia sempre é melhor que a dos outros, né? Eu coloco 2 no preto e 3 no vermelho. Sei lá, aí uma hora você vai, né? E fica lá, porque no final das contas você não vai morrer nunca, né? Você tá apostando uma micharia, uma hora você vai, uma hora você tá no game você ali. Você tá achando que você é o fodão ali, né? Eu falei, como é que a gente traz esse negócio? Fiquei quebrando a cabeça. Aí tem hoje, foi criado pela turma da OnTick. A OnTick é uma plataforma, né? Parceira nossa do grupo XP como um todo, onde tem um produto que chama-se OnTick Best, onde nós fizemos aí uma série de testes para trazer um pouco desse lado da gamificação que você está tanto falando, do lado olhando, como é que você traz bet para o mercado financeiro, para um negócio com gamificação, enfim. Então, pensando um pouco nisso tudo aí, a gente trouxe um produto que chama OnTick Best. Então, para quem tiver curiosidade, acho que fica a sugestão aí de procurar um pouco. Mas eu acho que tem um espaço legal. O produto não sei se pode falar. Pode, manda bala. É o que? A gente aposta num trader, num robozinho? Não, na verdade nos ativos, né? A gente separou ali primeiro ativos que tem liquidez, né? Então é índice, futuro, né? De índice, dólar e Bitcoin. E tem também ação, eu acho que a gente pegou Petro Vale Itaú. Se eu não me engano, a gente está com essas 3, eram 2 ou 3 que a gente ficou testando para ver se tinha liquidez de execução também, né? Porque vai depender. E a pessoa meio que ela coloca a aposta dela se o papel vai andar para cima ou para baixo num determinado período. Entendi. Talvez, não sei. Eu não vi. E aí com stop gain, stop loss, lógico. Entendi, né? Eu não vi a imagem, mas como se fosse uma opção binária, isso. Tem um time, tem um tempo, e aí você precisa saber se vai subir ou cair. É isso aí. E você tem um risco-retorno, provavelmente, fixo ali. Você não tem um timing exato, né? De operação, algumas pessoas até já sugeriram que se colocasse também uma questão de timing fixo para execução, mas a gente deixou em aberto inicialmente. Entendi. Então, hoje eu vou lá, coloco, sei lá, R$1.000 no mini índice, eu acredito que ele vai subir nos próximos minutos, sei lá, a partir de um rompimento de algum lugar aí, e eu compro. E aí ele vai me dar saída, tanto stop gain quanto stop loss, ele já está lá pré-definido.
Eu testei, assim, é bem legal. É legal, cara. É legal Bem pra caramba. legal, bem Eu fiquei- legal, No começo eu assim. fiquei viciado no simulador lá. Cara, assim, É tá legal. na versão inicial, tá? Quem quiser acessar um TicBest é só ir no portal da XP, que tem lá só ativar um tique, entrar num tique. Eu acho que tem um potencial vale a pena. pro público diferente. consumidor, né? Pra quem opera índice futuro, pô, dólar futuro o tempo todo, cara, acho que é uma experiência bem legal. É a única plataforma que fez isso no mercado brasileiro. Tentou transformar o trading uma novidade, em uma novidade bem legal. Assim. Ok, vamos ver. Eu acho que tem potencial de ter adesão, porque já tá tendo esse movimento natural para as apostas e você trazer isso para a bolsa faz sentido. Até me estranha o fato de ninguém ter feito ainda, né? Já fizemos. Então já tem, agora já Somos tem. Idealizador foi o Temos mais uma para mais conta, uma né? coisa aí. Mais uma coisa aí. Sala ao vivo, os bet, tudo. E eu acho que a pergunta acaba sendo redundante, mas é importante fazer sobre a sua opinião do uso de robôs no mercado, né? Se a gente tem dados para ver, porque muito se questiona e eu fico até chateado com isso. De vez em quando sai estudo falando que day trade não funciona, 95% das pessoas perdem. Aí quando você vai ver, pô, beleza, que legal que saiu um estudo, vamos analisar a metodologia. Eu falei, cara, tá brincando que isso aqui é um estudo sério, né? Não tem base científica, não tem metodologia, não tem nada. E a pergunta é possível? Tem robôs que realmente funcionam? A gente sabe que tem muita coisa que é propaganda exagerada, tem muita coisa que distorce a realidade, mas imagina-se que Vou contar uma novidade tenha, pra né? vocês. Primeiro, o robô, assim, dá dinheiro. Essa pesquisa furada é uma porcaria, isso aí, de 2012 a 2017. Mas assim, estamos em 2025, né? E ainda tem gente falando ganhando da mesma pesquisa. Mas eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Logo do momento antes da divulgação da pesquisa, os dois pesquisadores, professores da FGV, né? Eles foram na XP na época. Eu lembro até a sala que eu fui bater um papo com eles, foi eu e eles dois e tal. Comecei a falar do mercado de trade com eles. E cheguei lá, e era tarde, ou final de tarde, que eles estavam lá na XP nesse dia. E eu levei eles numa salinha nas salinhas do educacional, dos analistas ali que estavam dando call e tal. E mostrei pra eles, aqui tem, não sei o que, X pessoas. Os caras, nossa, isso aqui existe, isso aqui tal, que legal e pá. Então assim, tô contando essa novidade pra vocês, porque no final das contas, muitas vezes quando você olha um trabalho de uma maneira geral, uma pesquisa, eu acho que tem fundamentação essa pesquisa sim, mas assim, fundamentação única e exclusivamente olhando dados e não o trabalho todo que é feito por trás. Não o educacional que é feito por trás, a questão estrutural, a questão de ferramentas, o que a gente está falando aqui do ponto de vista de estratégias, de querer o bem do cliente, etc. e tal. Eles não sabiam absolutamente nada. Eles pegaram dados que foram fornecidos pela CVM e eles fizeram essa leitura. E no final das contas, eu acredito que do mercado de 2012 a 2017, uns 5% ganhava dinheiro sim. Hoje eu acho que esse número aumentou. Não acho que aumentou consideravelmente. Não acho. Porque eu acho que as pessoas elas tomam decisões muito erradas, infelizmente. A gente convive com o trader 24/7, a gente sabe como é que funciona essa vida. Agora, a gente levantou no último trimestre de 2024, lá na XP, tá? Marca XP. 40% dos clientes têm mais dias positivos do que negativos no mundo do day trade. Já é um número bem relevante. Né? No entanto, Bem legal. a maioria deles perde dinheiro. Por quê? Por conta do dia de fúria, por conta do gerenciamento de risco. Então, a criação do Copilot vem justamente para assegurar para que o cliente não tenha um dia de fúria. Cara, se 40% dos dias o cara é vencedor, ele não pode perder o controle no dia que ele perde. Ele só tem que entender que um dia... E falando um pouco dos bastidores aqui do Copilot, da nossa inquietude em relação a acabar com esse dia de fúria, tentar informar o cliente. Hoje a gente tem uma busca, né, de tentar informar para o cliente ali o horário ideal dele estar operando, buscar exatamente informar para ele a característica daquele dia de fúria, para que ele consiga identificar. A gente consiga identificar para ele, cara, é aqui. Né? Então a gente está trabalhando com base de dados hoje, buscando isso. E não é de forma geral, é individual. Né? Então acho que isso é muito legal. E aí vamos entrar com o lado dos robôs que você está falando, né? Os robôs que a gente tem uma parceria com o TIC, a gente está bem por dentro dos números lá também. No primeiro trimestre desse ano, a gente teve nos meses de janeiro, fevereiro e março 60% dos clientes ganhando dinheiro. 60%.
Isso verificado nos dados. Robôs né? de day trade verificado nos dados. Cara, Por quê? Porque o que a gente está fazendo lá também, tá? Esse aqui é um trabalho muito importante da gente falar aqui. É um trabalho de qualidade. A palavra qualidade e a gente não abre mão disso. E não é uma base pequena, porque o não é uma base pequena. O grupo XP é uma base talvez a maior do mercado. Né? Ainda são poucos clientes, assim, já são alguns milhares que estão na OnTick, participando desse mercado de automatização, comprando robôs e tal. Mas assim, quando eu falo na palavra qualidade, hoje a gente tem um comitê de governança que analisa todos os robôs que sobem no hub processor. Ou seja, o assessor de investimento ele só distribui robôs que tenham qualidade passado por vários filtros. Tem um mínimo aceitável, né? A gente não quer, de novo, a gente não quer o giro, alguém vai lá e quebra, não sei o que, tal. Então é importante que a gente tenha e transmita de fato a palavra qualidade no resultado final do cliente. E eu te garanto que no primeiro trimestre desse ano, 60% dos clientes que tinham dinheiro na OnTick, ou que têm dinheiro na OnTick, ganharam dinheiro no mercado de day trade. Cara, é impressionante. Cara, e assim, a gente aqui na Nomus, a gente fez uma mesa exclusiva de robôs, tá? Então, quem quiser acessar a plataforma de robôs via Hub, que é uma plataforma exatamente que já tem toda essa curadoria das melhores estratégias, que é uma curadoria bem séria, tá? Se tem uma coisa que eu falo que eu elogio muito a OnTick, eu elogio a XP nesse sentido, cara, é a preocupação com as estratégias que comprovadamente, em conta real, tem um resultado. Porque no passado a gente tinha um monte de robozinho que dava... É verdade. Pô, que você que fazia um backtest que dá diferença. E não real. Então, assim, hoje você tem. A OnTick é a evolução do MetaTrader. O MetaTrader que a gente começou lá atrás na Nomus, como uma ferramenta russa que tinha chegado, a OnTick, ela é a evolução, ela facilitou ao máximo, cara. O cliente vai com 2, 3 cliques e ele acessa uma estratégia que comprovadamente tem resultado em conta real. Ô, Dani, é muito engraçado a palavra que você falou, backtest, né? Porque se você for pegar vários robôs com backtests, não sei o que lá, vão dar resultados surpreendentes. Mas quando você coloca para rodar na conta real, é muito diferente. É a mesma coisa da gente operar no simulador e depois quando a gente vai operar na conta real também, né? Enfim, mas essa curadoria, olhando para a qualidade que a gente tem feito ao longo dos últimos meses, a gente tem um comitê de governança que olha isso quinzenalmente, a gente passa por todos os robôs que estão na OnTick, olha a qualidade deles, vê uma série de filtros, são pelo menos uma meia dúzia de filtros em termos de tempo, rentabilidade, volatilidade, e aí a gente vai apurando ou vai colocando notas de 1 a 5 para esses robôs. Hoje a gente só distribui os robôs que têm as notas máximas 4 e 5. Olha que bacana. Assim, quem quiser acessar esses robôs, é só pedir para o assessor, que assim, a gente só me mandar uma mensagem para o nosso atendimento, pessoal, quais são os principais robôs que estão da OnTick, a gente passa lá. E mais, com capacidade limitada, né? Porque isso esse negócio de ilimitado, esse negócio não existe, cara. Não existe. Cada estratégia então, tem uma capacity. E o capacity limitado, vou te falar uma coisa, não é em número de pessoas, ou não deveria, né? A maioria das vezes vai em número de pessoas, mas não deveria ser número de pessoas, é número de contratos. Sim. Por boleto aberto. Você pode ter 1.000 clientes operando cada uma unidade de mini contratos, ou 10 clientes, cada um operando 1.000. É isso aí. Enfim, o que no final das contas que vai importar é a quantidade de contratos envolvidos. É isso. Eu acho que eu fico esperançoso, porque eu acho que a gente está caminhando para vencer essa discussão que é uma discussão velha, né? Se o trading funciona ou não. Que em alguns países essa discussão já foi vencida, no mercado americano, já. Eu acho que é o seguinte, cara. Ninguém bota dinheiro para perder. E os bancos e os grandes fundos, os caras investem muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento e fazem isso todo dia. É só você abrir qualquer plataforma, você vai ver os caras operando, né? Então, se não desse dinheiro, eles não estariam fazendo isso. Agora, o que muita gente não sabe é que hoje a gente já tem tecnologia, né, de plataforma, até mesmo de robô muito próximo, guardadas as devidas proporções, mas muito próximo do que um operador de banco tem. No sentido de você, cara, pode ter... Se você entende de linguagem de programação, você pode desenvolver seu próprio robô, ou você pode contratar um robô pronto. Cara, esse é um ponto que você está falando que é legal. Eu, no comecinho do ano passado, eu fui para o México, numa feira que tem lá de plataformas operacionais e tal, e tinha mais ou menos uns 100 stands. Cara, dos 100 stands, devia ter pelo menos uns 50% falava de copy trading robô, e devia ter mais
umas 10 ou 20 que são plataformas operacionais onde você programava o seu robô, mesmo sem saber porra nenhuma, no chat GPT, lá você abria e começava a dizer o que você queria, não sei o que. Cara, muito interessante. Cara. Ou seja, a automação é o futuro do trade. É o futuro do trade. O Brasil tá atrasado pra caramba. E eu acho que é realmente, de fato, é o futuro, porque o trading, ele é algo matemático, né? Então, se é lógico, se é matemático e o que atrapalha é a emoção, a fórmula para tirar o problema da emoção é você parametrizar através de comandos, regras operacionais e tudo, e aí você vai eliminar o trabalho. E aí você falou de copy, é um ponto importante que eu queria tocar antes, a gente já está caminhando aqui para o final, fazer a dinâmica, mas o copy do nada agora surgiu, né, como um grande produto no mercado brasileiro. A gente está vendo grandes lançamentos digitais de copy trading e até, pelo menos para mim, um pouco inesperado, porque o robô já estava no mercado, mas o copy traz de volta o elemento humano. Ele é uma solução que é o que o público quer, ele quer apertar um botão, não fazer nada e ganhar dinheiro. E se aproveita de pessoas, se comunicam, se identificam com pessoas. Sim, mas aí talvez seja isso. Né? Uma pessoa e aquela pessoa gera uma credibilidade suficiente para convencer muitas outras pessoas de copiar as suas operações. E aí, copy trading? Não sei, cara. Qual que é a... Eu hoje, primeira quinzena de maio, afirmo categoricamente, não acredito no produto de copy trade. Eu, Roberto, não acredito hoje no produto de copy trade da forma como ele está sendo vendido no Brasil. Que é o que a gente acabou de falar aqui, do ponto de vista de qualidade, de limitação de pessoas, de capacity de contratos por boleta, enfim. Então, assim, a gente vivenciou... Porque faz diferença, né? Uma coisa é você operar sozinho, outra é você ter 5.000 pessoas nas suas costas, pendurada, fazendo... Será que vai dar liquidez, saída para todo mundo? Lote que elas bem entendem colocar. Então você não tem um controle da quantidade de lotes. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Muitas vezes isso acontece. Eu hoje não acredito nessa forma de copy trading. Assim, das coisas que eu vejo, dos resultados que vem saindo. De novo, eu não vejo pela qualidade dos resultados apresentados até aqui. Pode mudar? Claro que pode mudar. Mas com os dados atuais, não temos... Esse negócio vai evoluir bastante. Também. Acho que o copy trade pode evoluir para algo. Eu acho que em 2024, Dani, a gente apanhou muito com copy trade com robôs. Muito, numa série de aspectos. Eu acho que foi um aprendizado enorme. Pô, tanto é que essa agenda de qualidade para robôs a gente começou a implementar no final do ano passado, comecinho desse ano. E a agenda de copy trade não. A agenda de copy trade me parece que não tem uma agenda de qualidade ainda. Então ela deve vir e ela deve evoluir, com certeza. Então é isso. Bom, a gente trouxe aqui uma proposta de dinâmica. Queria propor aqui para você, pra gente fazer. Bom, vamos lá. Imagina que você vai lançar o seu próprio indicador, o Roberto Index. O que esse indicador ele teria? Sem pensar muito, bate pronto. Eu já vou falar do meu indicador caçador de fundos aqui com... Olha aí. Vamos lá. Caçador de fundos com IFR. O que não pode faltar no Roberto Index, no indicador do Roberto? O que não pode faltar é quantidade de operação, né? O que falta hoje. São poucas operações que dá para entrar, mesmo se você olhar no gráfico diário, 60 minutos, assim. Isso que eu ia perguntar, time frame, ativo, qual tudo, eu olho todos os tempos gráficos, todos. Mas assim, são poucas operações que você ainda consegue enxergar, porque de novo, né? Eu poderia fazer do lado inverso, né? Eu poderia fazer na venda, mas eu ainda não parei para olhar isso, eu sempre olhei só da compra. E aí meu estagiário está analisando lá um monte de coisa de dados, porque ele está me falando que na venda pode ser um pouco mais interessante. Entendi. Então, mas é algo mais para buscar tendências ali, o início da tendência, ou é uma coisa mais de reversão? É muito mais de reversão e reversão de curtíssimo prazo. Entendi. Nossa, inesperado isso. Não esperava por isso. Mas olha, eu seguiria seu estagiário, porque eu sou mais vendinha, então eu acredito mais na venda. E eu vou te falar, porque tem que acontecer alguns cruzamentos ali, pelo menos uns 3 ou 4 em comum ali, para que dê exatamente a compra ou a venda e tal. Mas enfim, falando da compra, você pega alguns candles de reversão ali e muitas vezes eu estopo vendo, né? Ele tá falando. Tá entregando. Sai 50% da participação do trade ali, ganhando 1,5%, 2%, e depois o resto eu deixo rolar e vou subir no stop. Entendi. Então temos aqui um caçador de fundos. Vamos ter o lançamento do Roberto Index? Quem sabe um dia. Se a gente achar alguma coisa interessante aí...
Vamos lançar. Vou entregar minha fórmula mágica, infelizmente. Ó, esse aqui vai ser tipo um jogo rápido, né? O raio-x do trader. Eu te falo, né? 2 temas, você me escolhe um dos 2. Então, vamos lá. Se você tivesse que escolher análise técnica ou análise fundamentalista? Cara, eu nasci do fundamento e hoje eu vivo no gráfico, né? O gráfico. Eu tenho a mesma história. Day trade ou swing trade? Quando você aplica uma taxa de perpetuidade no papel, o analista ele inventa o que ele quiser. Mas eu prefiro analisar as duas juntas. Eu sempre gostei mais. A fundamentalista é um grande filtro para mim, por exemplo. Sim, eu acho que a fundamentalista ela te dá... Por isso que eu operava VZTEC lá atrás. O porquê, né? O porquê, mas ela não te dá o time. Comprado sempre. E a Eletrobras na venda, né? Porque era teu filtro de venda, o ativo é ruim. É isso aí. Tendência de baixo. É isso aí. Eu penso assim também, eu acho que o fundamento ele te dá os porquês, né? Pô, essa empresa é lucrativa, não tem dívida, é uma empresa que está bem posicionada no mercado dela, por que não? Aí você vai procurar o time é um grande filtro. No gráfico, né? Você vai procurar o time no gráfico. E aí, falando de gráfico, day trade ou swing trade? Pro Roberto... que vem agora na cabeça. Pro Roberto, hein? swing trade, o que combina mais com o meu perfil. Tá. Aí matou a segunda. Gráfico de 5 minutos ou gráfico diário? É assim... Seria pra swing trade pra diário. Swing né? trade diário. Não tem muito o que fazer, né? Até porque eu não tenho tempo de ficar olhando gráfico de 5 minutos. Notícias impactantes ali, breaking news ou dados macroeconômicos? Twitter. X é muito bom, né? Inclusive, se puder... É que agora não é nem o X, que o Trump tem até a rede social dele lá, né? É verdade. Ele não publica nem mais no X, mas... É verdade. Mas a FinTwitch fez muito preço aqui no Brasil, né? Porra. Ainda faz, cara. Eu consulto muito. Ainda faz. Eu fico ligado o tempo todo. Eu acho importante, sim. E inclusive dá para fazer um robô para ler Twitter, né? E fazer uma curadoria ali de notícias. Isso tem alguns cases, cara, bem interessantes. Dados mesmo. Você tem o que movimenta o mercado hoje? Só o payroll. Sim. Movimenta de fato. A agenda de dados, né, de divulgação hoje é só o payroll, praticamente. Nossa. Antigamente você ainda tinha mais coisas, dados de inflação, tudo, mas hoje está muito... A gente já consegue prever o número com muita antecedência, então perdeu o fator surpresa, né? Perdeu bastante. Um dado muito distorcido. Aí, sim, uma decisão de taxa de juros, mas ainda assim também, às vezes já está muito precificado. Quanto tempo a gente não né? vê uma decisão de taxa de juros fazer preço sem saber. Sem saber, né? O resultado. O guidance tirou a graça do mercado. Vamos lá. Perder um trade pequeno ou ficar de fora de um grande movimento. O que é pior, cara? Pior? Perder um trade pequeno... ficar fora de um grande movimento. Ficar fora de um grande... Cara, a sensação de ficar de fora é horrível, né? Por exemplo, eu tava falando ontem lá numa gravação de Gamecast que a gente tinha. Eu comprei nas de 11. Logo depois do Trump soltar aqueles negócios. Porra, tá dando um belo resultado. Tá dando quase uns 15% aí já e tal. Então assim, ficar fora de um grande movimento como esse. E foi uma grande oportunidade. Foi uma grande oportunidade ali. Queda rápida. Né? É verdade. Bom, vamos lá. Dica do Indec para quem tá começando. Então, para quem está começando hoje no Day Trade, qual a sua melhor dica? Cara, começar pequeno, devagar, acompanhar pessoas. É que assim, quando eu falo acompanhar pessoas que tenham credibilidade ou qualidade, é um pouco difícil porque a pessoa está começando, né? Ela não sabe tem referência, segue, né? Então assim, no mínimo seguir umas 3, 4 pessoas para começar a enxergar algumas referências um pouco diferentes. Eu acho que é muito importante acompanhar muito rede social também. E começar pequeno, cara. Começa com um contratinho. Tem gente que chega, já quer operar lote pra caramba e tal. Não sabe nem o que tá fazendo, não sabe nem o código de índice, por exemplo. Essa pessoa ter um CNPI é importante? Eu acho que é importante. Assim, Dani, o analista CNPI, ele fica muito mais... Vamos lá, né? O analista CNPI, hoje, ele fica focado em grandes instituições. Então, as pessoas falam, não quero um analista por razão X, Y, Z. Claro que o analista, na enorme maioria das vezes, para ele ser um analista de uma grande instituição, ele tem que ter mais credibilidade, ele tem que ter construído o nome dele ao longo do tempo, ele tem que ter uma certificação. Então, assim, é um trabalho diferente do trabalho do influenciador. Então, no mínimo, essa pessoa que está começando, ela tem que ter referência com o analista, tem que ter influenciador, tem que ter umas 3, 4 pessoas aí, pelo menos. Eu acho que são trabalhos complementares, né? Porque o analista, ele tem sua relevância extrema e normalmente vai estar ligado a uma instituição.
E ele faz relatórios, ele tem um trabalho institucional mais importante. O influenciador, ele faz mais a cabeça dele e vambora, entendeu? É isso. E eu diria o seguinte, comece pequeno, mas comece na conta de simulação no tamanho que você pretende operar na conta real, né? Porque eu acho que esse é um grande erro. O cara vai lá no simulador, vou botar aqui 100 contratinhos para ver, só que na conta real ele é diferente, ele não vai poder fazer isso, né? Então, simule, faça o uso do simulador como se você fosse um piloto de Fórmula 1 simulando que está numa corrida, né? Leve a sério, porque é para isso que foi criado, é para isso que serve o replay de mercado, o simulador, para que você se ponha numa simulação. E aí, vamos lá. Uma dica para lidar com um dia de perda, um dia de loss. Porra, isso é difícil pra cacete, né? Com o tempo não sente mais? Cara, não, é porque eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com a frustração, assim, com a perda, né? Daquilo que a gente vê e conversa muito com as pessoas de uma maneira geral. Não tem uma resposta efetiva. A grande verdade é que você precisa esfriar a cabeça para entrar, assim. Um ponto importante aqui do business de trade é o seguinte: a grande maioria das pessoas hoje, elas são amadores. Você vê profissionais, o Dani conhece profissionais que vivem de day trade. Essas pessoas, elas ganham dinheiro. A grande maioria desses profissionais, eles se preparam muito bem, eles têm uma boa técnica, eles executam bem isso, eles têm plataformas operacionais que justifiquem isso, internet. O amador não, o amador, porra, vamos lá, tá, vamos fazer. Então, assim, quando você fala como é que eu lido num dia de loss, cara, pro cara que é profissional, pô, é mais um dia, entendeu? É mais um dia. Ele tá ali até um pouco afetado, um pouco chateado, mas é o trabalho dele. É isso aí. Você trabalha quando você tá chateado também, né? Lógico, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Né? É isso. Talvez esse seja uma grande diferença entre o amador como ele lida com loss, sem dúvida. E mesmo o profissional ainda tem dia de fúria também. Mesmo profissional. Nem todos, tá? Sim. Nem todos. A minoria... Cara, eu já presenciei uma coisa constrangedora, cara. A gente tava numa mesa de operações, né? Até lá na Prop Trade. E aí... a gente tinha um operador muito bom, e aí num dia o cara tava devolvendo o resultado do mês, assim. E na época era aquele gerenciador, o gerente de risco, ele não conseguia zerar a posição do cara, ele só monitorava, mas ele não tinha o poder na plataforma de zerar a posição do cara. E aí o gerente já tava gritando no ouvido dele, cara, zera, e o cara não conseguia zerar. E assim, é triste, né? É chato triste pra caramba. Ver o cara ali devolver o mês todo, devolver tudo. E é uma pessoa super vencedora, que provavelmente eu perdi o contato, mas deve estar no mercado até hoje, porque já era um profissional. Mas é o que você falou, até os profissionais podem... Hoje eu acho mais difícil, porque você pode programar e deixar limitado e você não tem poder ali. O cara perdeu, acabou, né? Até pegando o gancho que a gente falou anteriormente do Copilot, a nossa busca agora é buscar o quanto cada um pode ter de loss. Por exemplo, Carmine, você quando chega a perder 6 mil reais, cara, se chegar nesse ponto aqui, se você perder mais, você não vale a pena, você tem que estopar nos 6 mil, ele te dá o stop ideal, é isso que a gente está buscando. Eu pessoalmente, por exemplo, eu percebo em mim que se eu tiver uma perda um pouco significativa, assim, um pouco acima daquilo que eu me proponho a ter, que acontece em alguns momentos, eu preciso meio que ficar uns 2 dias, sabe? De autocastigo ali, sim, só pra zerar, cada um só pra esquecer, é. Porque senão a minha tendência é que eu vou ter uma sequência de dias com perdas, assim, eu percebo que de alguma forma aquilo ali afeta o meu psicológico, o meu poder de decisão, de análise ali. Então eu fico uns dias sem mercado e depois volto tendo seguir o plano. E outra coisa muito importante é quando a gente volta depois desse dia, né? Eu sempre volto menor, cara. Sempre pequeno. Eu sempre volto menor. Sempre voltar pequeno para você pegar, retomar confiança. Enfim, isso é algo meu que mas quando eu compartilho com outros traders, você vê que é uma coisa em comum, né? Aos vencedores, né? Essa volta é muito importante. Eu acho que o amador também, ele tende a querer pular degraus muito rápidos. Ele tá operando ali com, sei lá, 5, 10 contratos, aí ele foi bem, aí ele já quer escalar... 5. Exato, cara, ele quer escalar muito rápido. E isso aí... é um problema que a gente tem em robô vencedor.
o cliente começa a ganhar dinheiro com o robô, ele quer aumentar o lote. Cara, não aumenta. Porque no dia que vai vir E estatisticamente falando, a chance do robô que ele é vencedor, porra, que ele já tá chegando talvez perto do drawdown. Normal, ele vai passar por um drawdown. E aí na hora que vai passar por um drawdown, você aumentou o lote. Então tá calculado, tá mal dimensionado é um erro muito comum. O tamanho da mão pro tamanho do risco, né? Então realmente não dá, tem que crescer proporcionalmente. No final das contas é matemática, é uma ciência, né? Não é uma ciência, digamos, exata, mas é uma ciência, é matemática, são dados, e quanto mais orientado a dados você for, maior será a sua chance de ter sucesso. E aí, pra gente finalizar, uma dica boa aí para escolher uma corretora. Sou suspeito, né? Eu sei. Não, mas vamos se colocar no lugar do ouvinte que tá chegando agora no mercado e vai ser bombardeado de propaganda de tudo quanto é lado. Cara, se você for pegar a XP, tem 50% de market share hoje no mercado de varejo de day trade, né? Então, assim, não é à toa. Eu acho que esse é um ponto muito relevante, né? Porque quando você é o maior do mercado, não foi sorte, né? Existe uma construção de tudo, de reputação, de tecnologia, de serviços, de qualidade. Então, né, venha para cá, opera com a gente, estamos aqui. E Dani, como é que faz para abrir conta na Nomos? Na verdade é só entrar no site, somosnomos.com.br ou nas nossas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Muito fácil achar a Nomos. É só pesquisar Somos Nomos. Somos Nomos ou Nomos. Acho que é bem tranquilo. Vocês vão estar em ótimas mãos aí, com a melhor assessoria, o trader da XP, né? Beto, então, como é que faz para te achar nas redes sociais? Quer deixar aí seus contatos? Como que o pessoal faz para te seguir? O canal no YouTube não uso mais, né? Mas tem Instagram @RobertoIndec, só procurar lá. Posto boletas, hein? Posto boletas. Boletas e São Paulo o tempo todo, né? Posto boletas. Hoje você tá mais ativo no Instagram ou no Twitter? No Instagram, né? No Instagram. No Twitter eu gosto de ler, eu me informo bastante, mas não... O Twitter é um jornalzinho, mas eu né? não posto, não. Mas eu também não sou. Não. Então tá. Então só para discussão de futebol. Só te procurar no Instagram. Então, beleza. Obrigado mais uma vez. Queria aqui deixar... Eu que agradeço. Um presente. Olha só, vou ganhar um presente do Turma da Nomos. Aqui é fechada, né? Senão vai cair um raio aqui. Olha que beleza, cara. Obrigado, Dani. Obrigado, Carmine. Cara, de verdade, todo mundo aí. Obrigado. Você é um cara que eu admiro, né? Quando eu cheguei no mercado, você já era uma referência. E pra mim, estar aqui hoje, não é isso. É que você começou muito jovem. Estar aqui, pra mim, é uma satisfação profissional. Eu agradeço o espaço aí, a Nomos, o Dani. Obrigado você por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Batendo esse papo aí com a gente. Queria chamar você para seguir a Nomos aqui nesse canal que você está assistindo. E o mais importante, deixe o seu comentário aqui sobre o episódio, sugestão de novos participantes. Siga a Nomos nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com alguém que você goste, porque teve muito conteúdo relevante aqui hoje. É isso, Dani? É isso. Show de bola. Acho que Indec é referência pra gente, um grande parceiro. Acho que a Nomos deve muito a esse cara aqui também. No dia a dia, a gente deve estar uns 2 dias sem brigar, tá? Que acontece naturalmente. Talvez. Mas são brigas sempre em prol do negócio, em prol de oferecer cada vez mais soluções melhores para o cliente. A gente é muito exigente, como Nomos em relação a XP. A gente sempre quer o melhor para o nosso cliente, então naturalmente a gente tem sempre essas discussões saudáveis em busca do melhor, né? Acho que não tem operação que seja assim, de alta performance, que você esteja excelência, se você vê pessoas tranquilas, né? A gente está sempre brigando por coisas para melhorar. Então, acho que esse é o segredo do sucesso da XPT. Lá tem 55% de market share, a Nomos bateu 6,7% de market share mês passado, 20 milhões de minis no mês. O cliente não faz ideia que a gente briga por ele, né? Não tem ideia. Tem ideia. Então, as brigas que tem por trás. Obrigado aí, pessoal, por tudo, pela audiência e Deck, tu Valeu. Fora da curva. Irmão. Valeu, mano. Valeu, irmão. Obrigado. E é isso aí, galera. Te vejo no próximo episódio. Até lá.